Miss Vanjie, Miss Vanjie, Miss Vanjie. Hello, pessoas, estamos aqui mais uma vez com o nosso Não Pare Pra Pensar. Hoje a gente vai falar de uma coisa que quase todo mundo aqui gosta muito, que quase todo mundo aqui assiste, não é homem. Vamos falar de drag queen. Vai, bota a luz assim em cima de mim. Não dessa, tá? Deusa! Na verdade, de nenhuma em específico. A gente vai falar, por isso que nós estamos, nós três. Eu tô comendo muito. Até o final eu já vou ter comido todo, bem. Eu queria passar em você, você que não quis. Quem é a grande responsável pela popularização da cultura drag queen, como a gente tá vendo hoje? RuPaul. RuPaul, ela não veio de hoje, é óbvio, ela é uma drag queen que começou há alguns anos atrás, e a gente vai comentar um pouquinho de como cresceu, como que estourou toda essa cultura drag, muito por causa da RuPaul, e isso acabou se espalhando, né, para outros lugares do mundo, inclusive aqui no Brasil. Para começar então, Valerie, conta pra gente como é que surgiu a cultura da drag. A gente sabe, né? Pra quem não sabe, drag foi uma expressão que quem inventou foi Shakespeare, que ele escrevia do ladinho, na época de Shakespeare, mulheres não podiam fazer teatro. Então, as mulheres eram interpretadas por homens no palco. Daí eles escreviam do ladinho Dress as a Girl, abreviando drag. Então, como é que a cultura drag em si surgiu? Da onde que ela veio? Foi bem isso mesmo. Na verdade, a cultura drag, quando ela surgiu, ela não era cultura drag, né? Ela era mais uma questão de precisávamos de atrizes, mas as mulheres não. Na verdade, a gente precisava de mulheres no teatro, mas as mulheres eram proibidas de participar. Drag como a gente conhece hoje. Ah, sim. Da onde isso veio? Como a gente conhece hoje em dia, foi ali com os Club Kids que ele começou o movimento a ter mesmo esse viés de drag queen, de espetáculo. Club Kids década... 80. Acho que 70, 80, 80. né? 70, 80 foi ali que foi quando tinha o James and James, que achava que o seu nome vinha do James. Ele que diz que foi ele que criou os Club Kids, mas na verdade todos acham que foi o outro. Eu esqueci o nome agora. Eu não vou lembrar, mas pra quem quiser conhecer um pouco mais a cultura dos Club Kids, assiste o filme Party Monster, com o Macaulay Culkin, que ele se passa nessa época dos Club Kids. E aí, entre esses Club Kids, existia Mama Ru. Na época, a Mama Ru, ela não era a RuPaul que a gente conhece hoje em dia. Ela era mais um menino que se vestia como os Club Kids. Tá. O que eram os Club Kids? Pra começo de conversa, né? Pra entender. Eles eram pessoas que elas gostavam de se expressar como elas se sentiam. Então tem até uma entrevista que eles dão que um dos meninos fala bem assim, hoje eu me senti como um gnomo, então vou me vestir como um gnomo. E era assim... Nunca me senti como um gnomo. Depende do que você usa pra sentir o gnomo. Eu doente. Mais ou menos isso. E aí começou essa questão de você ir para as baladas como você se sente de um modo artístico. Ao invés de você só ir para curtir, ou como nasceu no teatro, você ir para fazer um espetáculo. Era uma coisa mais, eu sou assim, eu quero me expressar. Quando as drags surgiram, então, nesse sentido dos Club Kids, elas não eram uma expressão artística. Elas eram mais... Elas eram uma expressão comportamental. Isso. Digamos assim. Praticamente era isso. Uhum. Aí, com o passar do tempo, os Club Kids, eles começaram a integrar as drag queens mesmo.
Que aí foram os meninos que se vestiam como meninas e aí eles iam para a festa com os Club Kids. Então, começou no teatro, passou por essa questão de expressão própria e depois foi para esse viés. Nós somos meninos e queremos parecer como mulheres e nos portarmos como mulheres. Tá, mas então nesse sentido as drag queens elas não eram exageradas. No começo era como elas se eram... fossem travestis. Não, na verdade no começo elas eram bem exageradas. É porque no começo não era a ideia da caricatura da mulher, mas era a caricatura de algo que existe. Do feminino. Mas era especificamente feminino, porque você deu o exemplo do gnomo. É porque Não, as seria, drag são coisas... são diferentes. Fases diferentes. Entendi. É como se fosse uma transição. Assim, quando, né, antes da gente começar a ver o RuPaul, pra mim, a drag queen ela era sempre exagerada. Eu sempre tive essa ideia. De que não era simplesmente um homem vestido de mulher. Aquilo tinha que ser muito exagerado. Caricato. Não necessariamente caricato, mas assim, a maquiagem tinha que ser mais forte, o cabelão, uma roupa enorme. E daí vendo o RuPaul a gente percebe que não, né? Que tem uns ali que eles apenas se vestem de mulher. Que não é exagerado, né? E daí, com o programa eu acabei tendo meio que outra visão disso, assim, dessa cultura drag. Quando eu era criança, não existia drag, né? Eu lembro que tinha os transformistas no show de calouros. Os Que transformistas. basicamente eram drag queens, né? Sim. Todas héteros. Pois eu lembro que eles com diziam que eram família. heterossexuais. Tenho família, Silvio. Aham. Então, sempre que eu penso em drag queen no Brasil, me vem a vovó Mafalda na cabeça, assim, porque é a primeira referência que eu tenho de um homem vestido de mulher de maneira exagerada. Que, aliás, o homem que fazia a vovó Mafalda era o mesmo que fazia a velha surda na praça. Que vocês sabiam que era um homem, né? Pelo amor de Deus. Igual Sim. uma brusqueta, que tem gente que não Quando sabe que é um homem. Soube ano passado O quê? que é uma brusqueta, é um homem. Foi. Meu Deus, a Adriana é mais perdida, né? A RuPaul, ela meio que foi precursora disso, né? Foi ela que, na verdade, ela foi uma das... Ela não foi bem uma precursora, porque antes dela, há 1000 anos atrás, havia a Lady Bunny, né? Que era outra, mas a Lady Bunny, ela é bem exagerada. A RuPaul foi a que teve mais visibilidade. Foi a que ganhou a mídia. É isso mesmo, porque a Lady Bunny, ela trabalhava fazia uma década já. E a RuPaul, ela chegou e a televisão viu ela por causa dos Club Kids, que ela andava junto com eles. E aí é legal que nos Estados Unidos surgiram essas duas vertentes. A RuPaul foi pro feminino, ela sempre se manteve assim, ela nunca foi aquela coisa exagerada, pesada. Ela usava perucão, mas não era aquela coisa que né, chegou aqui no Brasil. E também tinha essa vertente que era tradicional dos Club Kids, que era aquela coisa super exagerada. Então, nos Estados Unidos, tinha essas duas andando juntas. No Brasil, os primeiros que chegaram foram os caricatos, justamente por causa da exposição que a mídia tinha de expor a drag queen como algo muito exagerado. Tudo que eles faziam pro feminino era exagerado. Seria um Ney Mato Grosso? Nem Mato Grosso a gente não pode classificar como drag Não queen. sei, mas ele... seria essa influência do todo pintado, com as roupas Secos todas. e molhados. os secos e molhados. Tinha essa influência sim. O Ney Mato Grosso influenciou muito a cultura drag. A RuPaul, ela foi a primeira drag a lançar disco, né? Foi. Então ela, nesse sentido, ela abriu muito caminho também. Hoje, depois de 10 anos e 13 temporadas de RuPaul, 13? 13. Tem os 3 All-Stars. Mais de 65 das participantes já lançaram música. Então, assim, parece que o grande sonho delas é fazer RuPaul e lançar um disco, né? Uma das únicas que não lançou música foi a Bianca, que é vencedora, né? Que ganhou a temporada que ela participou. E ela fez filme, né? Ela já lançou o segundo Hurricane Bianca. Um minuto de silêncio. Pelo segundo Hurricane Bianca, não assistam. Pesado. Assistam o primeiro. Pesada. E assim, ela foi meio caminho do contra as outras. Falando em caminho do contra,
Mônica. A Mônica não assiste o RuPaul, não tem ideia do que a gente tá falando. Sashay away. Não, eu tenho ideia. Peraí, Quem também não chamou sou ela? tão alienada Não, assim. mas calma. Outro parecer. Dentro das drag queens, Existem os drag os kings. drag kings. Não, tá. Supondo que a Mônica não conhece o RuPaul tanto quanto a gente, Uhum. você não conhece drag king também. Você sabe o que é. Sim, sei o que é, Mas... mas também não conheço mais de RuPaul do que de Drag Drag King, King. por exemplo. Aham. Mas você já assistiu RuPaul? Já assisti, mas Uhum. eu ainda quero, como é que me dá, por serem tantas temporadas, Aham. dá aquela preguiça assim de começar. Assiste Eu a quero sexta. É isso aí começar que eu ia falar. do começo Assiste e a ir até o fim. sexta. Aí você vai pra primeira, segunda, Não, a terceira. primeira eu Não, nunca vi. deixa lá A pro primeira final. diz que é muito trash, porque a tadinha não tinha um dinheiro. Deep né? Web. Sim, Deep é, Web. quase Deep Web. Mas eu fui, ué. É lá do B, assim. Eu comecei da sexta, daí vi até onde já tinha, daí voltei e vi acho que a 4 e a 5. Então, a minha ordem de Star Wars RuPaul é 87654332, não tinha um na Netflix. 9, que lançou na Netflix. E a 10ª que eu tô... ainda não vi. Eu já vi a 10ª, se vocês quiserem saber quem ganha. E a Valerie devia ter ganhado a 9ª. Devia. Ah, por falar nisso, teve a série de drag, um reality show de drag queens aqui no Brasil. Ah, sim. A sim, Academia né? das Drags. Academia das Drags, isso. E, Que né, é RuPaul feita com 15 reais. Você pega RuPaul faz com 15 Ai, reais. tadinho, elas fizeram... RuPaul com orçamento da Casa China. Ai, É. gente, mas elas fizeram propaganda nesses sites de Me Apoia, sai Apoia, Aham, essas coisas Catarse, assim, aham. E Catarse. ganharam 15 reais. Ai, tadinhas, elas tentaram, Nossa, pelo menos. é assim, enfim. Mas realmente. não, antes de falar do Brasil, você falou das drag kings. Aham. Drag king, pra quem não sabe, são as mulheres que se vestem de homens. É praticamente mandatório que um homem que é drag seja gay, né? No caso das drag kings também? Não. Na verdade, quando nasceu essa loucura de drag queen, não como a gente vê hoje, quando ela nasceu mesmo ali, a drag queen raiz, era... Drag Queen Raiz, Drag drag Queen queen Nutella. raiz, drag queen Nutella. Você qual Oh. delas? Então, a gente ainda não tá ganhando tanto dinheiro assim, então a gente é raiz, que a gente tá sofrida. A gente não é Nutella, a gente é A amendocrem. gente é amendocrem. Milhopã, essas coisas assim. Geralmente, os homens que faziam as mulheres eram gays. E as mulheres que faziam homens eram lésbicas. Uhum. Hoje em dia, com todo esse hype que recebeu a cultura drag, não tem parede. Até porque a drag king, ela não é exatamente um homem, né? Ela parte É. desse conceito da drag masculina, mas até onde eu vi imagens, elas são exageradas, elas São. têm a questão de brilho e paetê e não sei o que, né? Então, uma mulher que seja mais masculinizada, ela não vai querer fazer um homem cheio de brilho de purpurina, né? Tem alguns que são mais másculos, assim, mais básicos, só que geralmente eles são feitos por mulheres muito femininas. Ou quando é uma mulher mais masculina, às vezes elas acabam indo pro brilho, pro paetê. Mas é muito difícil uma mulher lésbica, que seja assim, masculina mesmo, ir pra drag king, porque ela não é uma coisa que interessa. Gente, pra ficar bem claro, não tem nada a ver com trans, tá? Ah, é verdade. Não existe operação de mudança de sexo nisso que a gente tá Você falando. pode plantar o batom direto, nunca vai sair. Peito. Eu tenho Fazer uma... enchimento de beiço igual a Bianca fez, né? Eu tenho uma questão. Nos anos 70 foi lançado o musical The Rock Horror Picture Show. Como que foi a influência desse musical para a cultura drag da época? Já que estava começando ali o negócio e um filme lançou tendo como ator principal uma drag. Eu sei que na época ele foi proibido de passar nos Estados Unidos. Não, você não sabia. Ele foi proibido.
passar nos Estados Unidos. E tem muitos países hoje que ainda é proibido passar. E The Rock Horror. o personagem, ele se diz travesti, né? Sim. I'm just a sweet transvestite from transsexual Transylvania. Na época, pelo que eu sei, houve um certo rebuliço e comentários sobre esse filme. Outro também que teve uma certa influência ali no meio foi o Kinky Boots. Que eu lembro que também teve Mas o um... Kinky Boots é bem mais recente, né? Eu acho É. que mais da época do Rock Horror é o Pink Flamingos. É que o Pink Flamingos foi um negócio que eu não estudei. Não, mas Porque é que eu vi o troço. mas E é que tem. também tem drag, né? Sim, e no Pink Flamingos é drag mesmo, É, assim, que é o então. Divine. Aham. E aí o é verdade, o Pink Flamingos teve bastante... Mas assim, eles não chegaram a mudar algo na sociedade drag. Eu acho que, na verdade, o Rock Horror, ele é meio... Ele é o reflexo da época dele. Ele é influenciado pela Porque cultura da época. a gente sabe que os anos 70 nos Estados Unidos era aquela loucura de sexo, de droga, de movimento hippie, de David Bowie, de Andy Warhol. Então, tudo que surgiu, tudo que nasceu culturalmente ali nos anos 70 era espalhafatoso, né? Então eu acho que o Rock Horror, ele acaba sendo reflexo do que estava acontecendo na época. Já que estamos falando dessa questão cinema, assim, é óbvio que não existe só Priscila, né? Dentro sim, do claro. cinema de drags. Então a gente, sei lá, não fizemos uma lista aqui, vamos lembrando. Tem Priscila, tem o Wong Fu, tem o Versus Kinky Burning, Boots, Flamingo. Kinky Boots, Pink Paris Flamingos. Burning, Pink Flamingos, Hedwig, pelo amor de Deus, assistam Hedwig. Que é um dos meus filmes preferidos. Toda lista que eu puder encaixar o Hedwig, eu vou encaixar. Que são filmes que colocam justamente isso que a gente conseguiu ver com o RuPaul. Colocam as drags não só como aquela figura colorida, espalhafatosa, como seres humanos. Assim, talvez o Priscila seja tão marcante porque ele foi o primeiro filme mainstream a fazer isso, né? Que elas têm problema como qualquer outra pessoa, elas estão sofrendo, elas estão batalhando. E isso é uma coisa que a gente vê no RuPaul. Você comentou, Mônica, de um dos episódios do RuPaul que você viu, né? Foi. E o episódio que eu vi foi que ficou, né, pra final lá, pra batalha do lip sync. Uma das drags, nessa hora que ela ficou, né, entre as duas piores, ela acabou falando, se abrindo e dizendo que a primeira experiência sexual dela, ele foi abusado no high school prom, enfim. E foi super pesado, ficou todo mundo mal e Sashay away. e infelizmente ela mandou muito mal no lip sync, me deu muita dó, porque eu falei, ai filha, vai. Faz teu nome, faz teu nome. Não. Né? A gente sabe que hoje ela já lançou disco, né? Ela tá lá naquele número das drags que já participaram do pouco, já lançaram disco. A gente não vai dizer quem é, porque afinal de contas a 10ª temporada ainda não passou no Brasil, ainda não está na Netflix, né? Mas assim como ela, tem muitas outras histórias dentro do RuPaul que são pesadas, assim. Teve gente que já falou já assumiu no meio do programa que era soro positivo. Teve gente que apanhava dos pais, que foi colocada pra fora. Que foi presa enquanto estava como drag queen. Sim. Eu não vou me lembrar qual é agora, mas teve uma que, na hora do lip sync ali também, que ela falou que ela e a irmã foram abandonadas num ponto de ônibus Roxy pela Andrews. mãe, Roxy Andrews. Gente, aquilo me chocou muito, assim, porque não era, no caso específico dela, não era homofobia, né? Era abandono. Era abandono. A mãe largou os filhos. Drag, dá pra ver que, não vou dizer a maioria, porque não tenho um dado objetivo pra dizer que isso, mas muitas delas criam a drag, uma persona, pra lidar com esses problemas. Sim. E elas falam isso. Elas A falam minha isso. drag me ajudou
a me aceitar sexualmente, socialmente, com a minha família. Não, até porque eu não me lembro se foi no RuPaul, mas eu vi uma vez uma drag falando justamente isso, assim, quando eu me monto, quando eu estou de drag, eu tenho coragem de fazer tudo aquilo que eu não tenho quando eu tô desmontado. Então eu tenho coragem de responder da maneira que eu quiser responder, eu tenho coragem de enfrentar quem eu quiser enfrentar, e isso acabou me ajudando a lidar com quem eu sou desmontado, com as minhas inseguranças, com os meus traumas e tudo isso. E eu acho super válido, né? Você acaba criando aquele personagem pra enfrentar o mundo, né? Tem uma frase muito legal que explica exatamente essa ideia da drag. Que elas falam, it's just drag. É apenas drag. Uhum. E aí, o que traz de peso isso? Porque quando elas estão gongando alguém, ou falando alguma coisa, ou quando elas estão se expressando, e aí as pessoas ficam bravas, elas pegam e falam, it's just drag. Tipo, é apenas drag. Tipo, é só um personagem nesse momento. Então, tipo, agora eu tô tendo o poder de falar isso aqui pra você, porque é apenas uma personagem. Daqui a 2 horas ela vai estar morta. Porque eu vou tirar essa maquiagem, eu vou tirar essa roupa, ela não vai mais estar aqui. E a drag é isso, ela... Tem uma frase da RuPaul que ela fala que toda vez que ela coloca um batom, ela tá fazendo um discurso político. Tem toda essa questão também, né? Assim como eu acho que 2 homens de mão dadas na rua é uma atitude política, né? Você tá erguendo uma bandeira, queira você ou não, né? Uhum. E eu acho que a drag, tem algumas participantes, inclusive, que elas falam isso, assim, que elas usam a drag pra manifesto mesmo, Sasha né? Velour, por exemplo. Maravilhosa, Nossa, Sasha Velour. incrível. Você vê que ela passou uma temporada na Rússia, sendo drag na Rússia. Sim. Primeiro, nós estamos em um grupo LGBTS, né? E o Adriano, nosso exemplar hétero, é fã de RuPaul. Nós temos um participante hoje, em virtual, óbvio, em vídeo, que topou contar pra gente e vai falar um pouquinho disso, assim, de como é ser hétero e gostar de RuPaul. Cara, tudo começou porque eu tenho muitas amigas que começaram a falar de RuPaul, né? Então, nas rodas de conversa, as pessoas falavam de RuPaul, você vê essa temporada, você vê outra temporada, então eu não ficava por fora. Então, decidi assistir, né, RuPaul. E adorei logo de cara, porque primeiramente era muito engraçado. E depois você vai vendo que não é assim. Eu achava que era um negócio mais de humor, mas não, você vê que é um negócio que realmente é levado a sério. Então as drags estão ali realmente para vencer a competição. E você começa a notar as motivações de cada uma. E não só isso, assim, são verdadeiros gênios, porque você fazer uma roupa, você fazer uma maquiagem em tão pouco tempo, com o pouco de material que eles tinham às vezes, e tinham que dançar, e tinham que cantar, e tinham que desfilar, e tinham que fazer a dublagem, é maravilhoso, assim. E depois eu comecei a conversar muito mais com minhas amigas sobre isso, e hoje a gente tem uma playlist só com as músicas de RuPaul. Então quando a gente sai toda sexta-feira ou sábado, pega o carro pra sair, nossa noite começa oficialmente quando a gente bota as músicas de RuPaul pra tocar. Começou a nossa noite. Mas assim, eu acho muito legal. Só que eu ainda noto muito preconceito ainda, né? As pessoas acham estranho. Quando eu converso com alguns amigos que eu tô assistindo um reality show, uma competição na TV, na Netflix, outro canal, sobre uma competição de drag queens, assim, ainda existe um certo receio. Mas eu acho que a gente vai conseguir vencer essa barreira um dia. O Duca, ele falou que... Primeiro, que ele achava que era um programa de humor. Quando eu comecei a ver, eu também achava que... Gente, um bando de drag junto, você vai esperar o quê, né? Futebol das drags. Palhaçada. Sim. Futebol das drags. E como a gente já falou aqui, não é, né? Tem todo um lado humano da coisa. E ele falou que ele sofre preconceito dos amigos hétero
porque ele é hétero e assiste RuPaul. Como assim, gente? Não pode? Olha, eu tenho um círculo de amizades muito aberto. Meus amigos são muito abertos. Tanto que toda sexta-feira, religiosamente, a gente se encontra na minha casa, a gente vira a noite jogando e tudo mais. E já aconteceu várias vezes a gente ficar mais da metade dessa noite Se demonstrando. montando. Não que aconteceu aqui. Eu não sei o que você tá falando. Já aconteceu de eu ficar mais da metade da noite mostrando os melhores lip syncs de RuPaul. Assim, vejam esse daqui. Aí eles, caramba, hein, como é que ele abriu as pernas e caiu desse jeito? Essa parece ser uma das maiores questões de todas, assim. Eu não faço isso, gente. Eu assisto a temporada, acabou. Eu não fico Nossa, revendo. eu fico. Tem um. Estudando as drags. Tem um que. Um lip sync que. Cadê álbum de figurinha do RuPaul? Falar nisso, gente. Nossa, Tem barra de chocolate. Tem barra de chocolate. Gente, a RuPaul, A RuPaul ela é a comercializa. drag mais inteligente da história. Não. Capitalismo. Se ela tiver barra de chocolate, beleza, Willy Wonka, ok, né? RuPaul é Willy Wonka. Mas por que não tem um álbum de figurinhas? Mas, Podia, né? assim, não Ai, dá gente, ideia pro RuPaul. vamos fazer igual aquele menino que desenhou as figurinhas E aí? e aí todo mundo deu figurinha pra ele. Vamos fazer um nosso Olha. da RuPaul. Lançamentos aí, hein? E Mas, comercializar. mas a gente vai Isso, fazer de pro- todas as temporadas? Todas as temporadas. Não, a gente Com faz Duas certeza. páginas pra cada Processo temporada. na certa. Isso, e daí as Óbvio. ganhadoras têm A destaque. página. A página. Aquelas figurinhas. Vocês lembram daqueles álbuns de figurinha que montavam o eletrodoméstico? E quando Ah, você meu montava, Deus! você ganhava? Pra você ganhar. Então, daí, as melhores vêm em partes, assim, pra você montar. Nossa, que Nossa, ideia, hein? gente. Que ideia. Essa ideia foi boa. Patente é nossa, tá? Ah, A ideia tá foi boa. registrado. Tá, É. outro ponto que eu queria falar. O estouro da cultura drag no Brasil. Gente, 1 ano e meio atrás, ninguém sabia quem era Pablo Vittar, Uhum. Sim. né? Aí ela chegou, tava preparada. Chegou preparada. E daí, claro que como tudo, né, que estoura, vieram outras e outras atrás. Um dos melhores programas, assim como o RuPaul, um dos melhores programas que eu vi na TV esse ano é o Drag Me As a Queen. Que é um programa da I Entertainment Brasil, é um programa brasileiro, a ideia é brasileira, que são 3 drags, a Rita, o Ícaro e a Penélope, beijo, que elas montam uma mulher de drag queen. Lembrando que mulheres podem ser drag queens. E Sim. daí o que acontece? É quase um programa de terapia. Porque as mulheres elas começam a se abrir para os 3 e falar de frustração, e falar de problema. O Ícaro chora em quase todos os programas. E aquilo é maravilhoso, assim. E é um programa, uma ideia totalmente nossa. Eu não sei de quem foi a ideia, mas não é um formato, como a gente sabe que o RuPaul vai vir pro Brasil, Sim, né? não, Que pronto. já tem, já foi comprado no Brasil. Que é só, né? Mais uma vez, é uma coisa que vem de fora pra cá. E é uma ideia totalmente brasileira. E aquele programa é maravilhoso, assim. Mas às vezes eu fico com a impressão que demorou muito pra isso chegar no Brasil. Porque se a gente pensar que o RuPaul tá na 10ª temporada, são 10 anos de programa. Claro, quando eu comecei a sair à noite, tinha drag. Mas só tinha drag em boate. Né? Drag na mídia no Brasil é uma coisa que não existia, né? Vou te Nani falar. People e olha lá. Nossa, e olha lá. Nossa, é verdade. Gente, né? Coitadinha da Mônica. A Mônica não... Tá Coitada, perdida, Mônica. Né? Como Porque que chora? Mônica. a gente podia ter montado a Mônica de Drag King, eu acho. Podia. Ai, ia ficar ótimo.
Cenas Olha. do próximo capítulo. Se vocês quiserem a Mônica de drag king nos próximos vídeos, comenta aqui embaixo. Ah, eu achei que você ia fazer outra coisa. Se vocês quiserem a Mônica de Drag King no seu evento, entre em contato com a gente que nós passamos um orçamento. Não! O meu evento antes, o que é isso? A gente leve a Mônica, pague a Mônica e leve a. Leve a Vera. Não, eu sou. Não aceito. Você não é mais a estrela desse show. Inaceitável. Faz o lip sync, Mônica. Eu tenho uma dúvida. Drag Batalha King. de lip sync Drag entre a King Valerie e a Mônica. Faz lip sync de quê? De cantores homem. homens? Cantores homens? Não, faz de música assim, em geral. Não tem essa de fazer só de homem ou só de mulher. Faz de música em geral. É, a que mesma, bruxa. é quase a mesma Drag coisa que... King faz lip sync de quem? Ana Carolina, Adriana Calcanhoto. Osasco, MPB. Apenas. Bom, gente, então por hoje é isso. A Ai, gente calma, já- deixa eu fazer o meu merchan. Ah, é. Ai, Vamos- Jesus. Aonde você vai, Adriano? Eu vou ficar aqui falando pro público. Agora é eu e você. Deixa eu pensar. Você quer se montar? Você está procurando a sua primeira chance de ser uma drag como a Valerie? Ou até melhor? Continua. Em novembro estreará o musical Rock Horror Show. Por que Primeira, você tirou o picture? porque não é um filme. Ah, faz sentido. Continuando, vai que a gente tem que... Rock Horror Show. Dias 10, 11 e 17 de novembro. Na rua Caetano Marquezine, na faculdade Bagose. Muito importante. Quem for de drag queen Ou King. ou king, não paga entrada. Então é isso, gente. Ai. Muito obrigado. Deixem o seu like, façam tudo aquilo que a gente falou lá, que eu não me lembro de nada É de assim, sininho. ó. Deixa o seu like, ativa o sininho aqui em algum lugar, comenta aqui embaixo o que você achou do seu vídeo. E se você quer que a Mônica se monte nos próximos vídeos como Drag King, nos siga nas redes sociais. E, Dê o like lá nos negócios. licença, e agora é o nosso bordão. Tem bordão? Não tem. É isso aí, tá Esse é o nosso bordão. Não tem. bom. Não tem. Não pare pra pensar. Não pare pra pensar. Quero fazer uma pergunta. Quem passou melhor batom, eu ou ele? Adriano. Não quero me gabar.